Olá, pessoal, eu sou a Jennifer E eu sou a Brenda Cauane. e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós temos convidados especiais, que um deles é o Andrew Patrick Trauman, que ele é graduado em História, mestre em História e Política e doutor em História, Cultura e Poder. Ele também é professor de Relações Internacionais. E nós também vamos ter uma outra convidada, que é a Devlin Bezos, que é graduada em Relações Internacionais. E aí eu vou pegar minha cola. Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. E aí pesquisa também as áreas de conflito, paz e Oriente Médio. Então, gostaria de agradecer, a presença do Andrew e da Devlin, que estão aqui com a gente hoje, participando do nosso canal, que é em Debate, Gênero e Relações Internacionais. Então, sejam aí bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Jennifer. Imagina, a gente que agradece. Gostaria de perguntar, então, para o Andrew, já que eu fiquei sabendo, sobre uma publicação de um livro novo, gostaria de que você comentasse um pouco a respeito do seu livro, que você acabou de publicar. Quer dizer, que você e a Devlin tiveram participação no livro? Exatamente. Então, o livro é esse, deixa eu mostrar aqui na câmera. República Islâmica do Irã, 40 anos, é organizado por mim e pelo professor Renato Costa, da Unipampa. Bom, a ideia desse livro, ela surgiu ano passado, justamente quando a Revolução completou 40 anos, porque é junto com a Revolução Iraniana que nasce a República Islâmica do Irã. Então, a ideia era ter saído ano passado, para dar 40 anos certinho, mas, enfim, essas coisas de publicar no Brasil não é do jeito que a gente quer, né? E acabou saindo só esse ano. Porém, nós reunimos um grupo bem bacana de autores e autoras aqui, e a gente fala sobre os mais variados temas. Então, eu e a Devlin, por exemplo, nós escrevemos um artigo sobre o programa nuclear iraniano, sobre a guerra no Iraque, a geopolítica da região ali. Nós temos um outro artigo sobre a política externa do Trump para o Irã, que também vai acabar falando um pouco sobre o programa nuclear, não tem como não falar. Mas nós temos também o Igor Fuser falando sobre o petróleo, nós temos a Karina Arroyo falando sobre a mulher muçulmana, nós temos artigos sobre cinema, nós temos Ana Maria Hayat Parvar, que é uma amiga de longa data, falando sobre a diáspora iraniana, os iranianos que foram morar em outros países e como que eles vivem em outros países. Tem o Murilo Bonnerri, que também é meu colega na coleção Nações e Civilizações da Contexto, Povos e Civilizações, desculpem, da Contexto, na qual ele fala sobre a Constituição do Irã. Então, assim, tem para todos os gostos. Para quem gosta de direito, tem essa área constitucional. Para quem gosta de economia, tem a área do petróleo, do embargo. Para quem gosta de gênero, tem dois bons estudos de gênero aqui. Para quem gosta de RI, tem o meu artigo e o da Devlin. Então, assim, é bacana que a gente conseguiu abarcar praticamente todos os aspectos do Irã nesses últimos 40 anos. Inclusive o cinema iraniano também, que é um cinema bastante premiado no Ocidente, bastante admirado no Ocidente, também temos um artigo sobre esse tema. Então, ele saiu no começo desse ano, tá? Então, deixa eu fazer o jabazinho aqui. Ele saiu pela editora Autografia, do Rio de Janeiro. Vocês conseguem encontrar esse livro na Amazon, vocês conseguem encontrar esse livro em qualquer site de venda online. Já saiu em e-book também, para quem gosta de ler no e-book, tá? Mas quem quiser também comprar direto na editora, talvez eu até peço para vocês colocarem depois na descrição, autografia.com.br. Ok? Que legal. Eu queria agradecer também a presença de vocês, o Andrew, que foi o meu grande professor e também um grande amigo aí, que eu ganhei na faculdade. A Devlin, obrigada pela presença de vocês aqui para a gente falar sobre assuntos que são tão importantes hoje no dia a dia. Então, eu queria que você comentasse, Devlin, com a gente sobre o que levou ao desenvolvimento do programa iraniano.
do programa nuclear iraniano, né? E a participação do governo brasileiro que teve nesse contexto, você poderia explicar um pouquinho assim para a gente? Sim. Primeiro, obrigada pelo convite, por participar aqui do vídeo de vocês. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz também pelo convite do Andrew, escrever esses 2 capítulos que a gente participou do livro. Foi uma experiência muito legal poder participar e escrever um capítulo de livro, um livro tão emblemático para a nossa área de estudos, que é o Oriente Médio, né? Que é a minha grande área de interesse, né, no ambiente acadêmico. E aí, voltando para a questão do programa nuclear, eu acho bem interessante a gente fazer essa breve discussão aqui, porque é uma questão muito em voga até os dias de hoje, ainda mais depois do governo Trump, que ele sai unilateralmente do acordo nuclear, né? Então, o que a gente pode começar falando aqui é que o programa nuclear no Irã, ele vai muito além da questão de segurança. Porque quando ele começa a ser discutido lá no governo Ahmadinejad, a partir de 2005, começa um pouquinho antes, até lá por volta de 2003, mas eu acredito que em 2005, quando ele assume a presidência no Irã, começa essa questão essa política mais linha dura no Irã e começa a se discutir com mais materialidade a questão do desenvolvimento de uma arma nuclear para o Irã. E por que eu disse que vai além da segurança? Porque é uma questão que foi trazendo muito o nacionalismo do Irã. E essa ideia de como o Irã está cercado por inimigos ali naquela região do Oriente Médio e como eles precisariam desse armamento somente para além dessa questão de segurança e também aumentar o seu poder de barganha em relação aos principais atores internacionais que a gente tem aí, como os Estados Unidos. E como que eu quero dizer quando aumentar esse poder de barganha é que eles conseguem negociar um pouco melhor em relação ao seu armamento nuclear. Por exemplo, começar a diminuir esse enriquecimento, então eles conseguem ter esse maior poder de negociação, de fato. Então, por isso é um componente bem legal para a gente analisar para além das questões de segurança. Já trazendo a questão do governo brasileiro, já desde o seu começo do desenvolvimento da questão nuclear, o Irã começou a sofrer embargos e sanções econômicas que vêm estrangulando a economia iraniana até o presente, tanto que foi uma questão muito importante para o Irã negociar esse acordo nuclear para conseguir deixar de sua economia, deixar desse estrangulamento econômico, né, para ele começar a se desenvolver melhor no comércio internacional. Então, outro valor aí, além da segurança, né, que a gente pode analisar outra esfera, né, que essa questão nuclear abrange. Então, o Irã vem negociando essa questão nuclear já há muitas décadas, e a gente começa no governo Lula a ter essa participação do governo brasileiro em tentar negociar uma das principais questões das relações internacionais, que é o acordo do Irã em tentar esse desarmamento, fazer com que o Irã, de fato, não desenvolva uma bomba nuclear. E esse acordo é feito com o Brasil, o Irã e a Turquia, que os 3 países sentam na mesa de negociação. Isso foi depois do Obama ser eleito, né? Então já é lá por 2006. Quando que o Obama foi eleito mesmo? 2010. 10. Isso. E aí, após esses anos, o Obama meio que dá uma carta branca pro Celso Amorim, o chanceler do governo Lula, para tentar fazer as negociações. E isso é relatado pelo próprio Celso Amorim no livro dele, Teherã, Ramallah e Doha, e eu sempre recomendo esse livro para quem quiser ter essa fonte primária de informação dele narrando todas essas negociações. Então, o Brasil e a Turquia negociam esse acordo, e o Irã aceita os termos de negociações, que eu até anotei aqui para a gente não se perder, porque quando tem número envolvido eu sempre me perco, mas o acordo que o Brasil conseguiu chegar junto com a Turquia e o Irã aceitou os termos, era que 1.200 quilos de urânio levemente enriquecidos seriam levados para a Turquia, então a Turquia seria esse mediador entre Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica, em troca de um urânio enriquecido a 20%, que aí seria destinado às pesquisas de fins pacíficos. Então, é por meio dessa troca que eles conseguiram garantir que o Irã não tivesse urânio suficiente para desenvolver uma arma nuclear. E aí esse acordo não vai para frente por causa dos Estados Unidos,
porque havia uma sanção já nova negociada para eles imporem ao Irã, e aí esse acordo acaba não passando nas Nações Unidas e é deixado de lado. E depois, alguns anos mais tarde, em 2015, eu tô muito ruim com as datas hoje, em 2015, foi em 2015 que o novo acordo foi 2015. Né, foi negociado, né? Em P5 2015, com o P5+1, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas mais a Alemanha conseguem uma nova negociação com o Irã, em termos bem similares a esse que o Brasil e a Turquia já haviam conseguido negociar. E aí parece que estava ocorrendo tudo muito certo, de maneira que daria certo esse acordo, e que finalmente essa questão seria resolvida, até chegar ao governo Trump, em 2016, final de 2016 ele é eleito, e aí ele sai unilateralmente desse acordo. E por que é importante a gente sempre enfatizar? Porque foi uma decisão unilateral. Esse acordo foi negociado entre o P5+1 e o Irã, só que apenas os Estados Unidos se retirou dele, e mesmo assim as sanções começaram a voltar ao Irã. Mesmo quando uma parte foi retirada desse acordo, os Estados Unidos voltaram a impor sanções econômicas ao país. Tentei ser sucinta o máximo possível, mas Não, parabéns pela pesquisa. Assunto bem complexo. Provavelmente você deve saber, né? Eu trato também, né, do tema em política externa brasileira quando a gente fala sobre o governo Lula. E inclusive esse livro do Celso Amorim, ele é ótimo para destacar justamente toda essa importância, né, da participação brasileira no processo da mediação junto com a Turquia. E chega no final das contas, quando eles conseguem um acordo, Estados Unidos fala, vocês conseguiram? Como assim? Né? Então, não, né? Vamos... Eles não estavam esperando, né? Daí eles dão aquela desculpa de que não estava bom o acordo, e daí depois, né, renegociam dizendo que foi lá o P5 responsável, né? Conseguiu o acordo, enfim. Eu acho muito importante realmente trazer essa temática, né? E até trazendo um pouco desse resgate, então parabéns, né, novamente pela pesquisa. Eu queria parabenizar vocês porque realmente pesquisa sobre Oriente Médio né, aqui no Brasil, ela é ainda um processo em construção, né? E aí trazendo um pouco, né, para fazer uma pergunta pro Andrew, né, que eu sei que ele já pesquisa já aí, né, um bom tempo. E já que estamos falando, né, que o título do livro ele trata sobre os 40 anos da política externa iraniana, que é desde a Revolução Iraniana, né, resgatando um pouco nesse sentido, né, e voltando um pouco para o passado, eu queria que você, porque isso é um tema que não se fala muito, né, a gente fala mais da Revolução Iraniana, mas não os reflexos que aconteceram depois. Então eu queria que você nos falasse, né, Andrew, já que o historiador aqui, né, sobre esse conflito que se dá logo após a Revolução Iraniana, que é o conflito entre o Irã e o Iraque. Então, essa guerra ela vai ser uma das principais guerras também do século XX, ela vai durar 8 anos, ela vai existir alguns números até um pouco exagerados de ambas as partes, de 1 milhão de mortos. Na verdade, as estimativas, digamos assim, mais neutras, falam em 600, 700 mil, que mesmo assim é muita gente morta, né? E ela é uma guerra que ela é marcada pelo fato de que, quando ocorre a Revolução Iraniana em 79, primeiro, vai ter o segundo choque do petróleo, ou seja, vai ter um aumento no preço do petróleo, não tanto quanto o choque do petróleo de 73, mas também é significativo. Então, havia um medo do Ocidente, tanto o Ocidente quanto os países árabes aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Egito, etc., que essa revolução iraniana fosse exportada. Tá? Assim como na América Latina havia o medo da exportação da Revolução Cubana para os outros países, havia esse medo também. Então, quando ocorre a Revolução, e a gente sabe que revoluções são períodos turbulentos da história, especialmente no começo, até o novo governo se organizar, e você vai ter sempre pessoas contra a revolução, pessoas do antigo regime tentando reverter a situação e tudo aquilo. O Saddam Hussein, que era
presidente do Iraque já desde 70, não, fazia pouco tempo que ele era presidente do Iraque, na verdade. Ele vai se aproveitar da situação e vai invadir o Irã, alegando um problema de fronteira, assim, que era um rio chamado Shatt al-Arab, mas é uma coisa completamente irrelevante, uma questão de fronteira que eles já tinham resolvido fazia muito tempo, mas enfim, era o pretexto para pegar o Irã desorganizado, para pegar o Irã, porque o Ayatollah Khomeini, que é o líder da Revolução Iraniana, tinha mandado executar os melhores militares que o Irã tinha, porque eles eram do antigo regime, então eles pensavam, bom, vai ser um passeio, a gente vai invadir e vai fazer o que quiser com o Irã, e os Estados Unidos apoiando, o Egito apoiando, a Arábia Saudita apoiando, né? E é mais uma daquelas proxy wars da Guerra Fria. Apesar de não haver um apoio muito explícito da União Soviética ao Irã, havia um apoio, tá? Então era meio Irã, Líbia e Síria, e do outro lado o Ocidente, seja lá o que você queira dizer com isso. A gente fala Ocidente, na verdade, está falando de França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Muitas das vezes a gente fala Ocidente como se fosse né, Europa Ocidental e Estados Unidos, pronto. E eles vão financiar essa guerra, vão financiar o Iraque, o Kuwait vai financiar o Iraque, vários países vão financiar o Iraque nessa guerra. Só que ele não percebeu, o que Saddam Hussein não percebeu, é que, como o próprio Khomeini diz, essa guerra foi um presente para os iranianos. Porque, a partir da invasão iraquiana, ele conseguiu unir o Irã. Então, estava todo mundo brigando entre si, mas na hora que os iraquianos vieram, aí todo mundo deixou as diferenças de lado e se uniu no patriotismo lá e falou, não, vamos defender, até porque não podemos esquecer, né? Nem todo mundo sabe disso, o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, o Irã não é um país sunita, é um país xiita, então há várias rivalidades entre persas e árabes, eles se odeiam basicamente, então os persas não iam deixar os árabes invadirem e tomarem conta. Então, a gente vai ter uma resistência muito grande do Irã. Tá? No começo, ele pega o surpresa, depois ele vai se recuperando. O Ocidente não dá muita bola para essa guerra no começo. E, para surpresa de ninguém, o Ocidente só começa a forçar um acordo de paz quando começa a ocorrer na última fase da guerra, ali por volta de 87, a chamada Guerra dos Petroleiros. Ali no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, os dois lados começam a afundar navios petroleiros. Aí todo mundo, opa, peraí. Aí não, quando eles estavam se matando entre si, dane-se, né? Mas quando começou a atingir petroleiro, aí forçaram uma resolução de cessar fogo. Os dois países também, é bom dizer, estavam exaustos, né? Então, realmente foram 8 anos de guerra. E aí, finalmente, em 88, essa guerra teve um fim. Ela é uma das maiores guerras do século XX, mas também ela é uma guerra um tanto quanto inútil, no sentido de que matou um monte de gente, não resolveu basicamente nada. Tá? Como, eu não vou dizer curiosidade, porque é uma coisa importante, o Brasil tem uma participação nessa guerra, a partir do momento que o Brasil vende armas para o Iraque, vende tanques para o Iraque, vende caças para o Iraque, e tal, inclusive o Sérgio Florencio, que é o nosso embaixador no Irã, vai ser questionado pelo governo iraniano sobre, olha, como assim vocês estão vendendo arma para o Iraque, de que lado que vocês estão? E o Sérgio Florencio fica morrendo de medo, porque vocês devem lembrar que tinha havido uma invasão à embaixada americana em Teherã, tem aquele filme Argo, né, sobre isso. Ele teve medo de uma invasão à embaixada brasileira, e aí ele liga para o nosso ministro lá, que é o Azevedo da Silveira, que vai falar assim, se eles perguntarem para você, fala que a gente vende arma para eles também, a gente vende arma para todo mundo, a gente não está nem aí, a gente não está em nenhum lado da guerra, né? Mas o Brasil vai ter uma participação importante nesse sentido também, construindo estradas. Nós tínhamos, na época, multinacionais brasileiras lá operando e tudo isso. Então, essa guerra é uma guerra muito importante, até porque ela está nesse final de Guerra Fria, termina em 88, e 2 anos depois, Saddam Hussein não se dá por satisfeito e já invade o Kuwait, começa uma outra guerra, e vamos que vamos, e assim continua a história.
Infelizmente, né, a gente tem esses casos em que os conflitos eles acabam sendo se tornam preocupantes para as grandes nações só quando interfere na questão econômica, que não está longe do que nós estamos vivenciando no presente, né? Então Uhum. é incrível isso. Pegando esse gancho, né, dessa questão econômica, né, a gente sabe que a política externa dos Estados Unidos está muito pautada na questão econômica, então queria perguntar para vocês dois, enfim, para a Devlin e para o Andrew, qual é a relação da política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio? E também qual foi o impacto do governo Trump agora no Irã? Sim, como eu já mencionei um pouco anteriormente, né, já dei uma introduzida no assunto da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, a gente até pode fazer e voltar um pouco para trás e lembrar como que o Irã se torna esse pária dentro do cenário internacional, que já vem muito desde a sua Revolução Islã, mas também que depois dos atentados de 11 de setembro, tem toda a doutrina Bush de guerra ao terror, e o Irã entra nesse balaio que o Bush coloca, de que são estados que são ameaça aos Estados Unidos por serem, segundo ele, seriam financiadores de terrorismo ou países que teriam facilidade de ter atentados terroristas, enfim, a gente já sabe todo esse discurso. E aí começa aí, desse período começa mais com veemência essa questão bem forte anti-Irã no cenário internacional que a gente vê até hoje. Daí, com o governo Obama, a gente tem essa abertura um pouco maior para dialogar com a questão do Irã, porque até a política externa do governo Obama já foi bem diferente da do Bush, apesar dos democratas republicanos terem aspectos similares para o Oriente Médio, como os dois focam bastante no conflito e trazer essas guerras para dentro do interesse dos Estados Unidos, né? Esses são bem similares, mas ainda tem alguns pontos que o Obama conseguiu se diferenciar do Bush, como eu gosto de trazer um pouco desse tema do alinhamento automático com Israel, em que a gente tem muito com o Trump, e com o Obama ele já ia com passos um pouco mais cautelosos em relação aos seus aliados de Israel. Tanto que o Obama foi muito criticado por Israel por fazer por fechar o acordo nuclear. Então, já não tinha tanto esse alinhamento automático com Israel, que é um dos principais atores ali na região, contrários à formação da bomba nuclear do Irã. E Israel criticava esse acordo por falar que o Irã sairia vitorioso, né, de um acordo dessa forma. E aí também, além do Irã, a gente também tem a Arábia Saudita, outro rival do Irã ali na região, que também, além dessa questão de segurança, Israel a gente pode puxar para essa questão mais da segurança, e a Arábia Saudita a gente consegue puxar também pela questão econômica, em que os embargos econômicos no Irã afetam muito o mercado de petróleo, as exportações de petróleo do Irã. Então, você levantando esses embargos, a Arábia Saudita teria ali mais uma maior competição no mercado de petróleo internacional. Então, também esses interesses de como que o governo Trump olha para esses interesses de Israel e da Arábia Saudita e começa a defender essa postura de acabar com o acordo negociado pelo P5+1. E aí tem essa saída, já no começo do governo Trump, essa saída unilateral dos Estados Unidos. E a gente lembra que desde o começo do governo Trump, ele já foi muito, muito aliado à Arábia Saudita. A gente lembra daquele acordo de cooperação militar lá no começo do mandato, que teve aquelas fotos que viralizaram pela internet, com o pessoal com umas espadas que teve piada com Simpsons depois. Então, desde o início do governo Trump, ele se mostrou um grande aliado da Arábia Saudita, que é um do histórico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde a formação do Estado da Arábia Saudita, os Estados Unidos foi um grande aliado do país. Então, eu acho interessante salientar como que o Trump vem defendendo os interesses dos seus aliados, Israel e Arábia Saudita, ali, ao sair desse acordo nuclear, e como que a economia do Irã volta a sofrer com essas sanções ou embargos mesmo, conseguindo sentar na mesa e negociar com os atores internacionais que o Irã teria tudo para desconfiar. Né? Você deve estar ali sentando com os Estados Unidos, Reino Unido, França, mas teve essa negociação e mesmo assim aconteceu essa quebra de contrato, digamos assim, em relação ao governo Trump no começo. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não, só gostaria de acrescentar que
Uma coisa que é muito estranha do governo dos Estados Unidos ultimamente é que, por exemplo, você tem um acordo, aí os Estados Unidos se retira do acordo, certo? E mesmo assim ele continua dando palpites no P5+1, o que não faz o menor sentido. Uma vez que você saiu do acordo, você não tem que mais dar palpite. E cada vez que você tem uma reunião do P5+1, vai lá o vice-presidente ou algum assessor do Trump falar que está tudo errado. Mas espera aí, então se você quer discutir o acordo, não deveria ter saído dele. Uma vez que você saiu, você não faz mais parte. E os Estados Unidos ficam tentando influenciar nesse acordo, que assim, não faz o menor sentido. E esse vai ser um tema quente nas eleições norte-americanas no final do ano. É um dos principais temas de política externa, porque o Trump promete que vai conseguir um acordo com o Irã, assim, rapidinho. E o que ele chama de acordo, na verdade, não é acordo, ele quer uma imposição, alguma coisa assim, né? Eu lembro que quando saiu esse acordo de 2015, essas pessoas, esses republicanos, estavam reclamando que os iranianos estavam felizes. Olha, se é um acordo, você espera que as duas partes saiam felizes, né? Porque isso é um acordo. Agora, você está reclamando porque eles estavam felizes porque iam acabar as sanções, finalmente, né? Ao menos alguma parte delas. E aí eles estavam... Então, quer dizer, eles não querem fazer um acordo, eles querem impor uma situação para o Irã, que imobilize o Irã. E isso vai ser muito difícil de acontecer. Há um ressentimento muito forte do povo iraniano, não só pelas coisas do passado, mas pelas coisas desse ano, né? Que assim que começou a pandemia, os Estados Unidos aumentaram ainda mais as sanções sobre o Irã, o que impediu o Irã de importar respiradores, de importar medicamentos e tudo isso. E quem muito espertamente pegou esse vácuo foi a China, e a China começou a colaborar com o Irã, e etc. e tal, até convidou o Irã para fazer parte do Pacto de Nanquim, né, que é um pacto que envolve várias ex-repúblicas soviéticas, a própria Rússia, Mongólia e a China. Então, a gente está vendo aí, no pós-pandemia, uma nova configuração surgindo no cenário internacional. Então, muito obrigada. Eu queria poder ficar mais, então, conversando com vocês. Agradeço novamente por vocês estarem participando aqui do canal. Já faço o convite, né? Vai estar o link indicando, né, aonde vocês podem encontrar o livro. E não se esqueçam também, né, de curtir o nosso canal, se inscrever, né? E agradeço novamente a presença do Andrew e da Devlin em participar sobre um tema tão relevante como esse. Então tá, muito obrigado a vocês pelo convite e a gente fica à disposição, qualquer coisa a gente volta aí também para falar de outros temas, enfim, muito obrigado mesmo pelo espaço. Com certeza, obrigada. Obrigada pelo convite, foi sempre muito bom falar sobre esses assuntos, deixar tudo um pouco mais lúcido, de maneira um pouco mais crítica, né? Deixar bem claro quais são todos os interesses dos dois lados que a gente consegue discutir aqui, ver que não tem vilões e mocinhos, né, toda essa questão do Oriente Médio. E muito obrigada, foi uma discussão muito legal. E como o Andrew falou, a gente está disponível para sempre voltar. Questões de Oriente Médio está sempre aí bombando, literalmente, então só nos chamar, pode contar com a gente. Como diz o amigo nosso Murilo, o Oriente Médio não decepciona. É isso, muito obrigada, viu, gente? Vou lembrar também para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações se vocês gostaram desse vídeo, para não perder nenhum outro conteúdo, que provavelmente vai ter muito mais conteúdo aí falando sobre o Oriente Médio com o Andrew e com a Devlin. É isso, muito gente. obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, tchau.